Você sabia que o Zip Stitch pode substituir os pontos? Este dispositivo médico inovador oferece uma maneira mais simples de fechar feridas em comparação com os pontos tradicionais. Em vez de agulhas e fios, o Zip Stitch utiliza um sistema adesivo com tiras ajustáveis, que rapidamente selam cortes e lesões. Isso significa menos dor durante o uso e uma redução significativa no tempo gasto no consultório médico. Desenvolvido para ser prático, o Zip Stitch permite que os pacientes cuidem de pequenos ferimentos sozinhos. Seja um arranhão no joelho de uma criança ou um pequeno corte cirúrgico, este dispositivo ajuda na cicatrização mais rápida e garante uma união segura. Ele vem até com instruções claras, tornando-o fácil de usar para pessoas sem formação médica. Imagine um curativo que não só une sua pele, mas também cria as melhores condições para a cicatrização. Este método também reduz o risco de cicatrizes e infecções associadas aos pontos tradicionais. Com sua eficácia e praticidade excepcionais, será que o Zip Stitch pode mudar nossa forma de tratar feridas? Poucos sabem, mas a Ponte de Londres foi movida. Na década de 1960, a ponte original já estava ultrapassada e precisava de reparos. Em vez de deixá-la se deteriorar, o magnata do petróleo americano Robert P. McCulloch viu uma oportunidade. Ele comprou a ponte e a desmontou em partes. Após transportar toda a estrutura através do oceano, trabalhadores a montaram novamente na cidade de Lake Havasu, no Arizona, onde foi oficialmente inaugurada em 1971. Essa movimentação inusitada se revelou uma estratégia de marketing brilhante, transformando uma ponte esquecida em uma atração turística principal. Hoje, turistas buscam ver esse pedaço da história britânica, passear por ela e tirar fotos. Surpreendentemente, a ponte não é apenas um belo espetáculo. Há lojas e restaurantes nas proximidades, tornando o local animado, tanto para turistas quanto para moradores. Quem diria que a Ponte de Londres encontraria uma nova vida na ensolarada terra do Arizona? Você pode se surpreender. Discovery Dynamics é fascinante. No Discovery Dynamics, mergulhamos em um tesouro de fatos e conhecimentos interessantes, abrangendo várias áreas, como história e ciência. Imagine como civilizações antigas construíram pirâmides ou descubra invenções científicas revolucionárias que mudaram o mundo. Cada fato que compartilhamos é um convite para explorar nosso universo, despertando curiosidade e admiração. Não importa se você se interessa pelos mistérios do espaço ou pela história de eventos significativos, sempre há algo para todos. Nosso objetivo é tornar o aprendizado divertido, para que você possa se aprofundar em temas incríveis, que não apenas informam, mas também inspiram reflexões mais profundas. Então, por que apenas ler sobre história ou ciência, se você pode vivenciá-las através de fatos fascinantes no Discovery Dynamics? Junte-se a nós para descobrir as histórias por trás dos fatos. Poucos sabem, mas a filha de Shakespeare sabia ler. Esse fato interessante sobre a família do famoso dramaturgo ilumina a educação na época elisabetana. Susana, a filha mais velha de Shakespeare, era alfabetizada, o que era bastante raro para mulheres daquela época. Embora a sociedade frequentemente limitasse o acesso à educação para meninas, a influência de Shakespeare como escritor de sucesso provavelmente inspirou sua família a buscar aprendizado. Isso levanta questões curiosas sobre seus valores e como eles podem ter influenciado sua obra. Imagine a jovem Susana lendo as peças ou poesias do pai, talvez até discutindo-as com ele em casa. Esse fato não apenas torna Shakespeare mais humano, mas também nos ajuda a entender que ele valorizava a educação. Saber que sua filha era alfabetizada acrescenta profundidade à nossa percepção de Shakespeare como pai e dramaturgo. Que ideias ele poderia compartilhar com ela sobre o poder das palavras e da narrativa? É uma reflexão agradável. Você sabia que as Ilhas Diomedes, localizadas no Estreito de Bering, estão a apenas 3,8 quilômetros uma da outra? Isso cria uma conexão geográfica única entre o Alasca e a Rússia. A Ilha Grande Diomede, onde vivem principalmente militares russos, é muito maior do que a Ilha Pequena Diomede, que abriga uma pequena comunidade americana com poucos habitantes. Essa estreita faixa de água é um dos raros lugares no mundo onde dois países estão tão próximos, mas separados por diferentes sistemas de governo. No inverno, quando as temperaturas frias fazem o mar congelar, viajantes corajosos podem caminhar sobre o gelo entre as ilhas. Imagine estar em uma superfície congelada, com um pé no Zhejiang e o outro na Rússia. Esse fenômeno inusitado destaca as conexões estranhas e fascinantes que a geografia pode criar.
Você já pensou em atravessar entre os países? Você consegue adivinhar o que realmente define nossa percepção do tempo? Os dinossauros viveram na Terra por impressionantes 150 milhões de anos, enquanto os humanos existem há apenas cerca de 200 mil anos, o que representa apenas uma pequena fração, apenas 0,1% desse enorme período. Imagine um mundo na época dos dinossauros, com criaturas gigantes como o Tiranossauro Rex e gigantes pacíficos como o Brachiosauro. Eles dominavam a Terra, enquanto os primeiros mamíferos se escondiam nas sombras, mal sobrevivendo. Agora, voltando ao nosso tempo, é interessante pensar em como nossa breve existência parece insignificante em comparação com o reinado desses incríveis répteis. Muitas vezes, sentimos que os humanos sempre foram o centro do universo, mas, na verdade, compartilhamos a história do nosso planeta com esses gigantes antigos. Então, da próxima vez que você pensar sobre o tempo, lembre-se de que a Era dos Dinossauros não é apenas um capítulo, mas sim um livro inteiro, abrangendo milhões de anos antes de nós. O que você acha que podemos aprender com o longo reinado deles? Você sabia que a Vênus de Milo é famosa por seu mistério? Esta estátua da Grécia Antiga, exposta no Louvre, em Paris, atrai amantes da arte e historiadores há séculos, graças à sua beleza impressionante e história intrigante. Criada por volta de 100 a.C., acredita-se que a Vênus de Milo represente Afrodite, a deusa do amor e da beleza. O mais curioso é que esta escultura não tem braços, e a razão para isso continua sendo um mistério. Alguns acreditam que ela pode ter sido danificada durante guerras ou mal conservada ao longo dos anos. No entanto, a elegância e a graça da estátua continuam a encantar, tornando-a uma obra-prima amada da arte helenística. Visitantes de todo o mundo se esforçam para vê-la, atraídos não apenas por sua forma atraente, mas também por muitas histórias que cercam seu passado. Por que você acha que nos interessamos tanto pelas partes faltantes desta obra-prima? Acredite ou não, as colheres têm uma história rica. Esses utensílios simples mais essenciais remontam a civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos. Naquela época, as colheres eram feitas de materiais como madeira, osso e marfim, e muitas tinham padrões intricados que mostravam a habilidade da época. Avançando para a Europa medieval, as colheres se tornaram símbolos de status. Pessoas ricas costumavam encomendar colheres de prata, com detalhes ou brasões de família, destacando sua posição social à mesa. Hoje, as colheres estão disponíveis em uma incrível variedade de formas e materiais, desde plástico simples para comida, para viagem, até aço inoxidável luxuoso para jantares requintados. Curiosamente, apesar das mudanças no design e nos materiais, a função principal da colher, pegar e levantar alimentos, permaneceu a mesma ao longo dos milênios. Então, da próxima vez que você ver uma colher, lembre-se de que não é apenas um utensílio, é parte de uma história que nos conecta com nossos antepassados. Você já se perguntou como gêmeos podem nascer com meses de diferença? Acontece que o maior intervalo registrado entre o nascimento de gêmeos é impressionantes 87 dias. Este caso notável envolve um par de gêmeos da Irlanda, onde a primeira gêmea, uma menina chamada Amy, nasceu prematuramente com apenas 25 semanas de gestação em 2012. Seu irmão gêmeo, Finn, no entanto, permaneceu no útero, precisando de mais tempo para crescer e se desenvolver adequadamente antes do nascimento. Os profissionais de saúde decidiram prolongar a gravidez para garantir que Finn tivesse o melhor começo possível na vida. Essa decisão levou a um cenário extraordinário, onde esses gêmeos nasceram não apenas em meses diferentes, mas também em anos diferentes. A maioria dos gêmeos normalmente nasce com minutos de diferença, tornando a chegada atrasada de Finn quase cinematográfica. Você consegue imaginar nascer tão longe do seu irmão? Esta história fascinante destaca os avanços na medicina neonatal, a incrível resiliência de mães e bebês, e serve como um testemunho dos milagres que podem ocorrer na obstetrícia. E se eu disser que os videogames podem desenvolver seu cérebro? Pesquisas mostram que os jogos oferecem mais do que apenas diversão. Eles realmente podem melhorar sua memória, reação e habilidades sociais. Quando você joga jogos que exigem resolução de problemas ou reações rápidas, seu cérebro está sendo treinado. Por exemplo, jogos de ação exigem reações rápidas e concentração, enquanto jogos de estratégia desenvolvem planejamento e pensamento crítico.
Além disso, muitos jogos multiplayer promovem trabalho em equipe e comunicação, que são muito importantes em nosso dia a dia. Então, da próxima vez que alguém disser que videogames são uma perda de tempo, você pode explicar como eles são uma forma divertida de treino mental, seja atirando em alienígenas em uma trama de ficção científica ou construindo uma fortaleza virtual com amigos. Você não está apenas jogando, você realmente está ajudando o seu cérebro a se tornar mais forte e ágil. Não é incrível? Você sabia que as tempestades em Marte ficam mais fortes quando ele está mais perto do Sol? Esse fato incrível mostra como o clima no planeta vermelho muda de acordo com sua posição no sistema solar. Quando Marte se aproxima do Sol, a energia solar aquece sua fina atmosfera, resultando em tempestades mais intensas. Essas tempestades podem levantar poeira e formar enormes nuvens que às vezes cobrem todo o planeta. Imagine um redemoinho de poeira marciana girando, mudando a paisagem por dias ou até semanas. Cientistas estudam essas tempestades para entender as condições climáticas em Marte, o que nos dá uma ideia sobre o clima passado e até sobre futuras pesquisas. Compreender a natureza tempestuosa de Marte também pode nos ajudar a prever como esses fenômenos climáticos podem afetar as missões dos rovers ou futuras habitações humanas. Então, da próxima vez que você olhar para Marte no céu noturno, lembre-se de que pode ser um lugar bem tempestuoso quando o Sol brilha especialmente forte. Os onsen, ou fontes termais, são famosos no Japão por suas propriedades relaxantes e curativas. Situados em locais pitorescos, essas maravilhas naturais oferecem não apenas relaxamento, elas também abrigam uma variedade de micro-organismos que se adaptaram a temperaturas extremas. Cientistas estudam esses micróbios resistentes, explorando seu potencial para resolver problemas ecológicos e médicos atuais. Por exemplo, alguns desses micróbios termofílicos podem ajudar na decomposição de poluentes, enquanto outros podem contribuir para novas conquistas médicas, como antibióticos melhorados ou probióticos modernos. À medida que os pesquisadores continuam a investigar esses organismos únicos, começamos a entender como os segredos dos onsen do Japão podem levar a soluções inovadoras para problemas globais. Quem diria que um banho relaxante poderia estar ligado a descobertas científicas revolucionárias? Robert Raft realmente criou nossa bandeira? Com certeza. Robert Raft é considerado o autor da bandeira americana moderna que conhecemos hoje. Esse símbolo icônico de liberdade e unidade não surgiu do nada. Ele é o resultado do trabalho de design de Raft para um projeto específico. Ele não apenas criou uma representação visual impressionante dos Estados Unidos, mas também recebeu uma recompensa financeira significativa por seus esforços. Isso destaca a importância de reconhecer e recompensar a criatividade, especialmente quando ela representa a identidade de uma nação. O design com 13 listras e 50 estrelas lembra a unidade dos estados e os sacrifícios feitos pela liberdade. É surpreendente pensar que por trás de um símbolo tão reconhecível está o talento de uma única pessoa e o valor atribuído à sua contribuição. Quais outras surpresas podemos descobrir sobre nossos símbolos nacionais? Todo ano, os americanos escrevem cerca de 50 bilhões de cheques, tornando-os o segundo método de pagamento mais comum, depois do dinheiro. Apesar do crescimento do banco digital e dos pagamentos online, os cheques de papel ainda têm um lugar importante na economia. Muitas pessoas valorizam os cheques por serem tangíveis, permitindo que acompanhem seus gastos e tenham um registro físico das transações. Além disso, os cheques são especialmente úteis para pagar contas, enviar presentes ou fazer grandes pagamentos quando os métodos eletrônicos não estão disponíveis. Essa dependência dos cheques se mantém até mesmo nos negócios em todo o país, onde práticas tradicionais continuam a prosperar. Embora a tecnologia avance e os pagamentos digitais se tornem mais populares, a pergunta permanece: os cheques se tornarão uma relíquia do passado ou continuarão a coexistir com as novas inovações financeiras? Fato surpreendente sobre a construção do Pentágono. O Pentágono, um dos edifícios mais reconhecíveis do mundo, começou a ser construído em 1941 e foi concluído em apenas 16 meses. Imagine como é construir uma estrutura tão grande, que é o coração do Departamento de Defesa dos IMI, custando quase 50 milhões de dólares. Sua forma pentagonal única ocupa cerca de 6,5 milhões de pés quadrados, tornando-se o maior edifício de escritórios do planeta. O edifício foi projetado pelo arquiteto George Bergstrom
e foi planejado para abrigar milhares de militares, utilizando amplamente aço e concreto. A construção rápida foi parcialmente motivada pela necessidade urgente de um comando central durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, o Pentágono é não apenas a sede militar, mas também um símbolo da resistência e força estratégica americana. Você consegue acreditar como foi rápido sua construção? Surpreendentemente, é um fato que os pepinos do mar se autodestroem. Quando o perigo se aproxima no oceano, essas criaturas fascinantes utilizam uma estratégia de sobrevivência surpreendente chamada evisceração. Em vez de lutar contra os predadores, os pepinos do mar expulsam seus intestinos, órgãos respiratórios e, às vezes, até tecidos reprodutivos de seus corpos. Esse ato impressionante cria uma distração pegajosa. Os predadores, diante dessa refeição bizarra, muitas vezes ficam confusos ou desinteressados, permitindo que o pepino do mar escape. Notavelmente, isso não significa o fim para o pepino. Em vez disso, ele tem a capacidade de regenerar os órgãos que sacrificou em apenas algumas semanas. Esse processo extraordinário intrigou os cientistas que esperam descobrir segredos sobre a reparação de tecidos humanos e regeneração de órgãos. Ao sacrificar partes de si mesmos, os pepinos do mar ilustram uma adaptação evolutiva incrível, onde a vulnerabilidade se transforma em uma tática de sobrevivência única. O que parece ser destruição é, na verdade, um ato calculado de regeneração, mostrando-nos como a natureza, às vezes, prospera ao deixar ir. Prepare-se para uma pena de 384.912 anos. Em uma reviravolta surpreendente, um carteiro na Espanha se deparou com um pedido inacreditável de pena de 384.912 anos. Esse pedido extremo surgiu após ele ser acusado de não entregar 42.768 cartas. O promotor alegou que uma punição tão severa serviria como um aviso para outros sobre a importância de suas responsabilidades. No entanto, a realidade tomou um rumo mais razoável. O tribunal acabou decidindo por uma pena muito menos severa, apenas 14 anos e 2 meses. Este caso destaca o caráter muitas vezes absurdo das ações legais e as medidas que as autoridades podem tomar em certas situações. Imagine a indignação e a perplexidade do público ao saber da pena proposta. Felizmente, o veredito final reflete uma abordagem mais equilibrada à justiça, lembrando-nos de que mesmo no mundo jurídico, as extremidades nem sempre prevalecem. Fatos incríveis sobre equipes de emergência. Esses grupos especializados são nossa primeira linha de defesa em situações perigosas, como vazamentos de produtos químicos ou incidentes com resíduos radioativos. Vestidos com trajes de proteção parecidos com os de filmes de ficção científica, as equipes correm para a área de risco para garantir nossa segurança. Seus trajes protegem contra substâncias nocivas, como a armadura de astronautas durante explorações espaciais. Quando chegam ao local do incidente, esses profissionais avaliam os riscos, identificam os materiais envolvidos e tomam medidas rápidas para eliminar a ameaça. O treinamento é muito sério. Os membros da equipe praticam regularmente para saber como agir em situações de emergência, mantendo-se seguros. Graças à sua coragem e profissionalismo, eles desempenham um papel importante na proteção de nossas comunidades contra perigos potencialmente devastadores. Na próxima vez que você ouvir sobre um vazamento químico, lembre-se dos heróis nesses trajes incríveis, prontos para enfrentar o desafio. Você já parou para pensar em como seu coração trabalha arduamente? Em média, o coração humano bate cerca de 100.000 vezes por dia, o que é uma conquista impressionante, mostrando a incrível eficiência do nosso corpo. A cada batida, o coração bombeia sangue por todo o corpo, fornecendo oxigênio e nutrientes às células. Em um único dia, esse órgão trabalhador bombeia tanta sangue que seria suficiente para encher uma piscina olímpica. Imagine, uma enorme piscina cheia de um líquido vital que nos sustenta. Nossos corações não são apenas bombas, são órgãos complexos que reagem às nossas ações, emoções e estado de saúde geral. Quando nos exercitamos, a frequência cardíaca aumenta para fornecer mais oxigênio aos músculos, demonstrando sua incrível adaptabilidade. Estejam nós em repouso ou em movimento, nossos corações estão sempre trabalhando, cuidando incansavelmente do nosso bem-estar. Então, da próxima vez que você sentir seu coração disparar, seja de emoção, medo ou durante uma corrida rápida, lembre-se de que ele está trabalhando duro por você, dia após dia. Não é incrível como um órgão tão pequeno pode ter um impacto tão grande em nossas vidas?
O que realmente inspira a criatividade do Dr. Seuss? O famoso autor escreveu Ovos Verdes com Presunto, usando apenas 50 palavras únicas, mostrando como as limitações podem ser poderosas na narrativa. Este livro infantil divertido, publicado pela primeira vez em 1960, conta a história de Sam Ian, que insiste para que um personagem relutante experimente um prato incomum de ovos verdes com presunto. A verdadeira mágica está em como o Dr. Seuss cria uma narrativa envolvente com um vocabulário limitado, provando que a simplicidade pode levar a uma criatividade extraordinária. Usando repetições e ritmo, ele capta a atenção dos jovens leitores, ensinando-os a experimentar coisas novas. A abordagem inovadora de Seuss não só tornou este livro um clássico, mas também inspirou escritores e educadores a pensarem fora da caixa. Então, da próxima vez que você se sentir preso, lembre-se do poder das limitações que podem estimular sua imaginação. Descubra o lugar mais frio do universo. Cientistas do MIT criaram um laboratório incrível que atinge a impressionante temperatura de 270 graus Celsius. Essa conquista o torna ainda mais frio do que o vasto espaço do cosmos, onde a temperatura média é de cerca de 270,45 graus Celsius. Para comparação, a Antártida já teve o recorde da temperatura mais baixa na Terra, registrada em 89,2 graus Celsius em 1983. O frio extremo alcançado neste laboratório é importante para o estudo da mecânica quântica e do comportamento dos átomos. Ao resfriar os átomos próximos ao zero absoluto, os pesquisadores podem observar fenômenos estranhos que não podem ser vistos em temperaturas mais altas, como os condensados de Bose-Einstein. Nesse estado único, as partículas se comportam como um todo quântico, levando a descobertas fascinantes. Não é incrível que condições tão extremas possam nos ajudar a desvendar os mistérios do universo? Acredite ou não, casas na Sardenha custam apenas €1. Esta iniciativa incrível visa revitalizar encantadoras vilas que estão perdendo moradores. Oferecendo essas casas a um preço incrivelmente baixo, as autoridades locais incentivam as pessoas, especialmente os americanos, a investir em sua restauração. Embora o preço pareça inacreditável, há um detalhe: essas casas precisam de muito trabalho antes de serem habitáveis. Os compradores devem estar prontos para o desafio de reformar, transformando um imóvel em ruínas em uma bela casa. O objetivo deste projeto é atrair novos moradores que possam reanimar a comunidade, preservar tradições e apoiar o comércio local. Imagine restaurar uma antiga casa de pedra, talvez até vivenciando um pouco do estilo de vida italiano no processo. Você está pronto para aceitar o desafio de restaurar um pedaço da história sardenha? Você sabia sobre o gigantesco cogumelo mel em Oregon? Esse organismo incrível, conhecido como Armillaria solidipes, é o maior ser vivo da Terra, ocupando uma vasta área de 284 acres. Ele está localizado na Floresta Nacional de Malheur, e não é apenas enorme, mas também muito antigo, possivelmente com mais de 2.400 anos. Principalmente, ele vive debaixo da terra, se espalhando por uma extensa rede de micélio, estruturas finas e filamentosas, e eventualmente produz cogumelos que aparecem acima do solo. Esses cogumelos desempenham um papel importante no ecossistema, decompondo madeira morta e devolvendo nutrientes ao solo da floresta. O cogumelo mel também pode atacar árvores vivas, mostrando seu papel duplo como decompositor e potencial ameaça à saúde das árvores. Apesar de seu tamanho, muitas pessoas não percebem essa maravilha da natureza. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Oregon, lembre-se de que sob suas belas paisagens se esconde um verdadeiro gigante. Imagine quais outros segredos a natureza pode estar escondendo bem debaixo dos nossos pés. Você sabia que Mônaco é muito populoso, apesar de seu tamanho? Embora Mônaco seja apenas um pequeno ponto no mapa, possui uma das maiores densidades populacionais do mundo. Este pequeno principado, localizado na Riviera Francesa, abriga um grande número de pessoas em seus 2,02 km². Com cerca de 39 mil habitantes, é como se a população de uma pequena cidade estivesse compactada em um espaço menor que o Central Park. Essa incrível densidade dá a Mônaco seu charme único, onde luxo e esplendor fazem parte do dia a dia. As ruas estão cheias de boutiques caras, cassinos glamurosos e vistas deslumbrantes do mar, cercadas por impressionantes penhascos. Conhecido pelo famoso Grande Prêmio de Fórmula 1 e pelo luxuoso Cassino de Monte Carlo,
Este microestado atrai turistas e moradores ricos. O espaço limitado significa que a maioria das pessoas vive em apartamentos de vários andares, com vista para o mar Mediterrâneo, criando uma comunidade vibrante e unida. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre Mônaco, lembre-se de que esse lugar glamouroso também é um dos mais populosos da Terra. Você pode acreditar que o Voyager 1 está com problemas? Em novembro de 2023, esse pioneiro da exploração espacial enfrentou uma falha que o impede de enviar dados científicos e de engenharia legíveis. Lançado em 1977, o Voyager 1 já percorreu mais de 14 bilhões de milhas da Terra, tornando-se o objeto artificial mais distante no espaço. Por mais de 4 décadas, ele forneceu informações valiosas sobre nosso sistema solar e além, enviando imagens impressionantes de planetas distantes e dados importantes sobre radiação espacial. De repente, essa fonte confiável de conhecimento teve um problema, o que gerou preocupação entre cientistas e entusiastas do espaço. Engenheiros estão trabalhando arduamente para solucionar a falha, tentando entender a causa do problema e restaurar seu funcionamento normal. Embora seja frustrante ver uma sonda favorita enfrentar dificuldades, esses incidentes nos lembram dos desafios da exploração espacial. Cada missão envolve riscos, e soluções inteligentes muitas vezes levam a descobertas inesperadas. O Voyager 1 voltará a funcionar e continuará sua jornada épica. Todos nós esperamos que sim. Difícil de acreditar, mas não neste estádio. Na Grécia, as mulheres realmente não podem usar saltos altos ou chapéus altos no famoso estádio olímpico. Essa regra incomum é baseada em uma combinação de tradições e praticidade. O estádio olímpico, conhecido por sua história e características arquitetônicas significativas, busca preservar sua integridade e segurança. Saltos altos podem danificar os antigos pisos de mármore, resultando em reparos caros. Ao mesmo tempo, chapéus altos podem obstruir a visão de outros espectadores, dificultando a apreciação dos eventos. Essa regra reflete o desejo de respeitar o legado do estádio, criando condições confortáveis para todos os visitantes. Portanto, se você planeja visitar este local histórico, não se esqueça de deixar seus sapatos estilosos em casa e escolher algo mais prático. Seus pés vão agradecer enquanto você desfruta da rica história ao seu redor. Você sabia que o Kruger Rand mudou para sempre os investimentos em ouro? Essa incrível moeda, lançada pela primeira vez em 1967, foi a primeira moeda de ouro para investimento do mundo. Ela foi criada para mostrar as ricas reservas de ouro da África do Sul e conectar investidores a esse metal precioso. Hoje, o Kruger Rand continua sendo uma das moedas mais conhecidas e valiosas do mercado, geralmente avaliada em cerca de $2.000. Seu design único chama a atenção. De um lado está o busto de Paul Kruger, uma figura importante na história da África do Sul, e do outro, um belo Springbok. Essa combinação de história, arte e finanças fez do Kruger Rand um sucesso instantâneo entre investidores e colecionadores. Ele não apenas incentivou os investimentos em ouro, mas também ajudou a popularizar a ideia de moedas de ouro como uma forma acessível de riqueza. Seja você um colecionador experiente ou um novato no mundo das moedas, o Kruger Rand continua a simbolizar tanto a sabedoria financeira quanto o rico legado da África do Sul. Vamos revelar a verdade sobre a origem da tequila. A tequila, bebida favorita, tem uma história fascinante ligada à planta de agave azul. Para ser oficialmente reconhecida como tequila, ela deve ser feita desse tipo específico de agave, usando seu coração chamado de pinha. Curiosamente, as pinhas levam cerca de 8 a 12 anos para amadurecer, garantindo que cada garrafa de tequila seja o resultado de cuidado e paciência. Mas isso não é tudo. A produção de tequila é rigorosamente regulamentada. Apenas agaves colhidas de regiões específicas do México podem ser chamadas de tequila, o que protege sua autenticidade e legado. Isso significa que o complexo processo de cultivo, colheita e destilação é repleto de tradições. Seja em um coquetel ou pura, cada copo de tequila carrega os ricos sabores de sua terra natal. Portanto, da próxima vez que você apreciar essa bebida icônica, lembre-se da jornada que ela fez dos campos do México até seu copo e valorize a habilidade por trás de cada gole. Um fato interessante sobre espécies invasivas. Grandes navios usam água do mar como lastro para manter a estabilidade durante a navegação. O problema surge quando essa água do mar, cheia de pequenos organismos vivos, é descartada em novos lugares durante as viagens dos navios.
Esse processo pode levar à introdução de espécies invasivas em locais onde não tem predadores naturais. Uma vez estabelecidos, esses invasores podem prejudicar os ecossistemas locais, deslocar espécies nativas na luta por alimento e recursos, além de afetar a pesca e a agricultura. Nos Estados Unidos, os danos econômicos causados por essas espécies invasivas podem chegar a bilhões de dólares por ano. Essa situação destaca a importância do controle da água de lastro e da criação de melhores regulamentos para proteger nossos ecossistemas marinhos. Portanto, da próxima vez que você ver um grande navio, lembre-se de que ele transporta não apenas carga, mas também pode estar levando um potencial invasor ecológico. Você consegue imaginar que a cobertura faz mais do que apenas enfeitar? A cobertura não é apenas um doce a mais nos seus sobremesas favoritas. Ela é uma maneira inteligente de manter a sua massa fresca. Quando você aplica a cobertura em um bolo, ela cria uma barreira protetora que retém a umidade, evitando que o bolo resseque. Isso significa que sua deliciosa criação permanece macia e aromática por mais tempo, tornando-a perfeita para festas ou para saborear depois. Além disso, a cobertura não só mantém a frescura, ela também realça o sabor do bolo e o torna visualmente atraente. Com sabores e cores infinitas, a cobertura pode transformar uma sobremesa comum em uma obra-prima vibrante. Então, da próxima vez que você for fazer um bolo ou biscoitos, lembre-se de que sua cobertura tem uma função dupla. É tanto enfeite quanto proteção, mantendo suas delícias frescas e saborosas por vários dias. Não é incrível? Vamos desvendar a verdade sobre as leis de buzina em Nova York. É surpreendente, mas em Nova York não se pode buzinar a qualquer hora. Para combater a poluição sonora e tornar a cidade um pouco mais tranquila, existe uma lei que permite o uso da buzina apenas em situações de emergência. Embora muitos considerem a buzina parte da agitação urbana, essa lei visa criar uma atmosfera mais pacífica em uma das cidades mais movimentadas do mundo. Apesar das regras, você ainda ouvirá buzinas quando os motoristas reagem a situações irritantes na estrada ou se juntam à festa durante um desfile. Então, da próxima vez que você estiver em Nova York, lembre-se de que cada buzina pode estar infringindo a lei, a menos que seja uma verdadeira emergência. Como os moradores lidam com essa mistura de ruas silenciosas e explosões repentinas de barulho? Em 2018, uma descoberta surpreendente encantou amantes de uísque e historiadores. Uma nota escondida foi encontrada em uma garrafa de uísque em uma destilaria escocesa. Não era apenas uma garrafa. Ela permaneceu intocada por mais de 100 anos, guardando seu segredo. A nota, escrita em 1895, está cheia de histórias locais e memórias pessoais, oferecendo um olhar fascinante sobre a vida das pessoas daquela época. Imagine encontrar uma mensagem de pessoas que viveram há mais de 100 anos. Isso trouxe uma reviravolta inesperada na história da destilaria, mostrando como a história pode estar escondida nos lugares mais inusitados. O uísque, envelhecido até a perfeição, carregava não apenas sabor, mas também um pedaço do passado, tornando essa descoberta ainda mais especial. Quais outros tesouros escondidos podem estar esperando para serem descobertos nos lugares mais inesperados? Vamos revelar a verdade sobre a cor Pêssego Puff. A Pantone escolheu a cor Pantone 1323, Pêssego Puff, como a cor do ano para 2024, e esse tom quente já está chamando a atenção. Simbolizando o desejo profundo de conexão humana, o Pêssego Puff representa a elegância moderna, convidando-nos a acolher o calor e a proximidade em nossas vidas. Esse tom de pêssego encantador é esperado como uma fonte de inspiração para a moda, design de interiores e até mídias digitais, tornando-se uma escolha vibrante que renova nosso ambiente. Imagine espaços aconchegantes decorados com esse tom suave, ou roupas elegantes que transmitem uma sensação de amizade. A popularidade do Pêssego Puff indica que, em um mundo muitas vezes cheio de tons frios e contrastes fortes, há um apelo refrescante por suavidade e intimidade. É uma cor que inspira unidade e calor, perfeita tanto para espaços pessoais quanto públicos. Pronto para ver como o Pêssego Puff influenciará suas tendências favoritas no próximo ano? E se eu disser que Akon domina as vendas de toques? O artista multifacetado Akon é conhecido não apenas por suas músicas marcantes. Ele é o artista mais vendido do mundo em toques. Desde o início dos anos 2000, sua mistura única de R&B e hip-hop conquistou milhões, tornando-o um favorito entre aqueles que querem diversificar os sons de seus celulares.
Os toques se tornaram extremamente populares com o avanço dos celulares, e sucessos de Akon, como Smack That e Lonely, ocuparam os primeiros lugares nas paradas, tornando-se melodias perfeitas para um toque estiloso. Seus refrões cativantes e vocais suaves fizeram dessas músicas uma escolha imbatível para os compradores de toques. Curiosamente, as vendas de toques caíram com o crescimento dos serviços de streaming, mas o legado de Akon nesse nicho único permanece inigualável. Com mais de 35 milhões de toques vendidos, ele conquistou um lugar especial na história da cultura pop, difícil de ser superado. Você não está curioso para saber quais músicas dominam o mercado de toques hoje? Você sabia que o Siri cascudo é uma armadilha para lagostas? Esse design inusitado no famoso desenho animado Bob Esponja traz uma reviravolta interessante ao seu alegre mundo subaquático. O restaurante, administrado pelo ambicioso Sr. Krabs, visualmente se assemelha a uma armadilha para lagostas, fazendo os espectadores refletirem sobre seu significado. Enquanto Bob Esponja e seus amigos vivem suas aventuras divertidas, o tema principal explora a realidade da vida das criaturas marinhas em um oceano cheio de perigos. Lembrando uma armadilha, o Siri cascudo sugere sutilmente os aspectos sombrios da vida no mar, onde a sobrevivência nem sempre é garantida. Essa escolha de design inteligente não só adiciona humor, mas também faz os espectadores pensarem sobre como interagimos com a vida marinha. Então, da próxima vez que você assistir a episódios cheios de risadas e amizade, pense nos significados ocultos que estão flutuando abaixo da superfície. O que torna Liechtenstein tão único e seguro? Este pequeno país europeu não é apenas um dos menores do mundo, mas também é conhecido por sua incrível segurança e estilo de vida tranquilo. Muitos moradores deixam as portas abertas, refletindo a confiança e a paz que reinam nesta encantadora nação. Durante a Primeira Guerra Mundial, Liechtenstein mostrou seu espírito único ao enviar um pequeno exército de apenas 80 pessoas para proteger suas fronteiras. Essa missão inusitada tomou um rumo inesperado. Em vez de entrar em conflito, os soldados fizeram um novo amigo durante a patrulha e voltaram para casa com um novo membro em suas fileiras. Essa história amigável destaca o caráter de Liechtenstein, onde a segurança e a camaradagem prosperam mesmo em tempos difíceis. Seja por suas montanhas impressionantes ou pela comunidade unida, este pequeno país nos lembra que, às vezes, os lugares menores têm as maiores histórias. Com uma história tão única e um estilo de vida tranquilo, quem não gostaria de saber mais sobre Liechtenstein? Um urso realmente apareceu em um casamento no Colorado. Você poderia pensar que isso é uma cena de filme de comédia, mas aconteceu de verdade. Em um surpreendente acontecimento, um urso grizzly de 180 quilos apareceu sem convite, chocando e divertindo os convidados. Enquanto os noivos trocavam votos, o urso tinha outros planos, deliciosos cupcakes. Imagine a cena. Enquanto o amor pairava no ar, o ousado urso atacou a mesa de sobremesas, levando os cupcakes bem diante dos olhos dos convidados. Em vez de pânico, risadas ecoaram enquanto o urso passeava, como se não percebesse o caos que estava causando. Felizmente, ninguém se machucou, e o casal terá uma história de casamento para contar por muitos anos. Esse convidado inesperado nos lembra de como a natureza pode se intrometer em nossas vidas. Quem diria que casamentos poderiam ser tão selvagens? Você sabia que a Intel começou como Integrated Electronics? Em 1968, dois grandes gênios, Robert Noyce e Gordon Moore, se uniram para criar uma empresa que mudaria para sempre a tecnologia. Inicialmente chamada de Integrated Electronics, a Intel focou no desenvolvimento de microchips inovadores. O nome foi logo abreviado para Intel, combinando as palavras integrados e eletrônica. Noyce e Moore queriam revolucionar a computação, e essa ambição levou à criação de produtos inovadores, como o primeiro microprocessador do mundo, em 1971. Essa invenção não apenas deu vida aos computadores pessoais, mas também lançou as bases da computação moderna como a conhecemos hoje. A evolução da Intel ao longo dos anos ajudou a moldar indústrias, desde jogos até inteligência artificial, redefinindo como usamos a tecnologia. Hoje, a Intel é um gigante no mundo da tecnologia, conhecida por sua busca constante por inovação. Da próxima vez que você usar um computador ou smartphone, lembre-se de que tudo começou com a visão de dois homens que ousaram sonhar grande e mudar o futuro da eletrônica. As árvores podem realmente respirar em uma atmosfera tranquila?
Nos lugares mais silenciosos do mundo, como florestas calmas ou parques isolados, a atmosfera pode parecer incrivelmente serena e pacífica. Esses locais tranquilos permitem que tanto as pessoas quanto as árvores prosperem em um ambiente relaxante. Quando há calma ao redor, as árvores parecem respirar mais fundo. Esse processo é chamado de fotossíntese, onde elas absorvem dióxido de carbono e liberam oxigênio. Essa respiração as torna mais vibrantes e vivas. O silêncio contribui para um ritmo de vida mais lento, com o suave farfalhar das folhas ou o canto suave dos pássaros, criando uma harmonia ao fundo. A beleza impressionante e a tranquilidade desses lugares nos lembram da importância da natureza para o nosso bem-estar. Então, da próxima vez que você estiver em um canto tranquilo do mundo, reserve um momento para apreciar as árvores. Será que elas realmente respiram junto com você? Veja o que acontece quando você pisca. Em média, uma pessoa pisca mais de 5 milhões de vezes por ano. Cada piscar pode parecer insignificante, mas desempenha um papel importante na saúde dos olhos e na clareza da mente. Quando você pisca, suas pálpebras deslizam sobre a superfície dos olhos, espalhando lágrimas que os hidratam e os protegem da poeira e da sujeira. Essas lágrimas contêm nutrientes essenciais que alimentam os olhos e ajudam a protegê-los de infecções. Mas piscar não se limita a isso. Também dá ao seu cérebro pequenas pausas, permitindo que ele se recupere. Essa breve pausa ajuda a melhorar a concentração e a atenção quando você volta às suas tarefas. Portanto, os rápidos piscadas durante o dia não são apenas reflexos, mas momentos importantes para seus olhos e sua mente. Você já parou para pensar com que frequência você pisca? Você vai se surpreender ao conhecer a invenção de Tesla. Em 1898, o gênio inventor Nikola Tesla apresentou ao mundo a tecnologia de controle remoto, demonstrando um barco controlado por ondas de rádio. Este dispositivo inovador foi um dos primeiros sinais do futuro das comunicações sem fio e da automação. No entanto, levou quase 6 décadas para que essa ideia se tornasse realidade em nossas casas. Os primeiros controles remotos para televisores surgiram em 1956, trazendo um novo nível de conforto para o dia a dia. Imagine a alegria de estar no sofá, trocando de canal, sem precisar se levantar. Esse avanço tecnológico abriu caminho para muitos dispositivos que controlamos sem fio hoje, desde nossos serviços de streaming favoritos até gadgets inteligentes para casa. A visão de Tesla inspirou engenheiros posteriores e mudou nossa vida cotidiana. Quais outras surpresas esse gênio preparou para o futuro? Você consegue imaginar que será possível levar líquidos a bordo de aviões novamente? A proibição de líquidos em aviões pode parecer uma consequência dos ataques de 11 de setembro, mas na verdade surgiu de um plano terrorista frustrado em 2006. As autoridades britânicas revelaram esse plano alarmante, que envolvia explosivos líquidos disfarçados como bebidas não alcoólicas comuns. O plano previa que os terroristas misturassem esses líquidos a bordo para criar uma bomba mortal durante o voo. Essa descoberta chocou o mundo e levou a medidas imediatas, resultando no endurecimento das regras de segurança nos aeroportos. Para garantir a segurança dos passageiros, aeroportos ao redor do mundo implementaram a proibição de transportar líquidos acima de um certo limite, resultando na famosa regra do 100 ml para bagagem de mão. Essa regra mudou nossa forma de arrumar itens essenciais para viagens, tornando-se uma verdadeira acrobacia para atender às exigências rigorosas. Então, da próxima vez que você estiver no aeroporto, pense nas razões sérias por trás dessas restrições aos líquidos. Difícil de acreditar, mas este carro não tem câmbio. O Koenigsegg Regera muda a forma como vemos os automóveis com seu sistema revolucionário, Koenigsegg Direct Drive. Ao contrário dos carros tradicionais, que usam câmbios complexos para transferir potência, esse design inovador elimina completamente esse componente. Como resultado, os motoristas experimentam uma aceleração mais rápida e suave, transformando cada viagem em uma aventura emocionante. A forma aerodinâmica do Regera também é crucial, reduzindo a resistência e melhorando o desempenho geral. Isso significa que ele não só ultrapassa outros carros em velocidade, mas também utiliza sua potência de forma mais eficiente. Imagine-se acelerando na estrada em um carro que se sente quase como deslizar, em vez de trocar de marcha. É uma verdadeira revolução para os amantes de carros e tecnologia. Pronto para ver como este carro redefine a velocidade?
Cafés com ouriços são uma diversão fofa em Tóquio. Imagine-se saboreando sua bebida favorita, enquanto pequenos ouriços passeiam ao seu redor. Nesses cafés únicos, os visitantes podem interagir com essas criaturas encantadoras e aprender muito sobre elas. Essa ideia divertida combina o amor do Japão por cafés temáticos com a oportunidade de conviver com animais em um ambiente seguro e amigável. Ao chegar, você pode acariciar os ouriços, observar como eles correm e até alimentá-los com petiscos especiais. Cada café se preocupa em manter os ouriços em boas condições, garantindo um lar confortável e alimentação adequada. Os funcionários geralmente são bem informados sobre os animais e podem explicar o comportamento dos ouriços e as melhores formas de cuidar deles. Não é apenas uma chance de brincar, é também uma experiência educativa. Esses cafés se tornaram incrivelmente populares, atraindo moradores e turistas que desejam interagir com essas adoráveis criaturas. Portanto, se você estiver em Tóquio, não perca essa experiência única. Quem diria que seria possível desfrutar de café e ouriços ao mesmo tempo? A mussarela é o queijo favorito do mundo, mas por quê? Esse queijo delicioso, originário da Itália, conquistou os corações e os paladares de pessoas ao redor do planeta. Conhecida por sua textura macia e cremosa e seu sabor suave, a mussarela é especialmente popular como ingrediente principal em pratos como pizza e salada caprese. Você sabia que ela é usada em outras cozinhas além da italiana? De sanduíches nos EUA a pratos gratinados no México, a mussarela se faz presente em inúmeras receitas. Esse queijo é feito com leite de búfalos ou vacas, e sua capacidade única de esticar o torna especial. A mussarela se tornou o queijo mais consumido do mundo, e é interessante ver como esse ingrediente simples evoluiu ao longo dos séculos, se adaptando a diferentes culturas e sabores. Você já experimentou a mussarela fresca? Sua cremosidade é uma experiência que vale a pena provar. Você sabia que a sociedade depende das mulheres para sobreviver? Se todas as mulheres desaparecessem de repente do planeta, o futuro da humanidade seria sombrio. Com uma população de cerca de 8,5 bilhões de pessoas na Terra, das quais 3,8 bilhões são mulheres, a ausência delas levaria a uma catástrofe na reprodução. Hoje, as mulheres desempenham papéis importantes não apenas nas famílias, mas também nas comunidades e economias. Sem mulheres, nenhum novo ser humano poderia nascer, já que a reprodução natural requer a participação de homens e mulheres. Os homens enfrentariam a dura realidade de um mundo onde a vida não poderia continuar. Embora a ciência tenha avançado em tecnologias reprodutivas, a total ausência de mulheres ainda criaria dificuldades insuperáveis. Esse cenário provocador nos lembra da importância da presença e participação das mulheres em todos os aspectos da vida. Então, como seria nosso mundo se perdêssemos metade da nossa população? Difícil de acreditar, mas os buracos negros guardam segredos infinitos. No centro de um buraco negro, os cientistas acreditam que existe uma singularidade, um ponto onde a matéria é comprimida a uma densidade infinita. Isso significa que as leis comuns da física, como a gravidade e o tempo, deixam de funcionar. Imagine comprimir tudo o que você sabe sobre o universo em um espaço infinitamente pequeno. Por causa dessa natureza estranha, a singularidade levanta muitas perguntas para os pesquisadores. Como o espaço e o tempo se comportam em condições tão extremas? Não podemos ver os buracos negros diretamente, mas podemos detectá-los pelo seu entorno, muitas vezes observando estrelas girando em um vazio aparente. A busca por entender as singularidades também desafia nossa visão do próprio universo, expandindo os limites da nossa física. Cada nova descoberta sobre elas pode revelar novos segredos, aproximando-nos da solução dos maiores mistérios do cosmos. Estamos prontos para o que podemos encontrar? Você já se perguntou por que Steve Buscemi é tão inspirador? Antes de se tornar um ator querido conhecido por seus papéis inusitados, Steve Buscemi foi bombeiro. Servindo em Manhattan, ele arriscou sua vida para proteger os outros, mas o que realmente o destaca é a coragem demonstrada em um dos dias mais sombrios da América. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, Buscemi não ficou de braços cruzados. Ele se juntou às operações de resgate e dedicou 12 semanas ajudando seus colegas bombeiros e buscando sobreviventes no Ground Zero. Sua experiência na linha de frente moldou seu caráter e compreensão das dificuldades, permitindo que ele transmitisse emoções profundas em seus papéis.
Essa vida dupla nos revela o verdadeiro Steve Buscemi, um homem que não apenas entretém, mas também está disposto a ajudar em tempos difíceis. O que motiva pessoas a servirem aos outros de maneira tão profunda. Como Cristiano Ronaldo protege sua vida pessoal, o famoso jogador de futebol. Cristiano Ronaldo é conhecido não só por suas habilidades excepcionais em campo, mas também por como ele protege sua vida privada da atenção da mídia. Apesar de ser uma das pessoas mais famosas do mundo, Ronaldo utiliza várias estratégias inteligentes para manter seu espaço pessoal. Por exemplo, ele frequentemente compartilha momentos selecionados de sua vida nas redes sociais, permitindo que os fãs sintam uma conexão com ele, enquanto esconde alguns aspectos da vida pública. Ele também opta por lugares menos públicos para passeios em família e conta com equipes de segurança para garantir a proteção de sua família. Ao controlar as informações sobre sua vida, ele gerencia habilidosamente o que fãs e a mídia podem ver, ajudando a criar uma sensação de normalidade em meio ao caos da fama. Esse equilíbrio entre o interesse público e a vida pessoal levanta questões sobre como outras celebridades lidam com essas pressões. O que você acha desse jeito de lidar com a vida pessoal? Já pensou por que o hula hoop nos fascina? Em 2018, o artista japonês Yuya Hoopman impressionou o mundo ao girar um hula hoop gigante de 5 metros e 10 polegadas de diâmetro. Isso não foi apenas uma conquista comum. Para ser oficialmente reconhecido, ele precisava dar pelo menos 3 voltas completas, usando apenas o tronco. Imagine quantas habilidades e equilíbrio são necessários para controlar um hula hoop tão grande. A apresentação de Yuya não só mostra seu talento excepcional, mas também destaca a alegria e a criatividade associadas ao hula hoop. Os hula hoops têm uma rica história que remonta a tempos antigos, mas a conquista de Yuya redefine nossas ideias sobre o que é possível. Seu recorde nos inspira a admirar o potencial do corpo humano e a explorar nossas próprias habilidades lúdicas. Então, quem sabe, talvez sua próxima festa no quintal tenha hula hoops épicos. O mundo realmente poderia caber no Texas? Pode parecer incrível, mas todos os 8 bilhões de pessoas poderiam se acomodar dentro deste enorme estado. O Texas é tão grande que há espaço suficiente para todos nós, embora fique bem apertado. Para entender a dimensão, o Texas tem cerca de 268.596 milhas quadradas, o que é maior do que alguns países. Imagine o mundo inteiro se reunindo para uma grande festa, com as pessoas sentadas bem próximas, como sardinhas em uma lata. Apenas visualize bilhões de rostos sorridentes, compartilhando histórias, petiscos e risadas. Embora fique muito apertado, essa ideia inusitada destaca o quão grande é o Texas e oferece uma perspectiva interessante sobre a densidade populacional do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar no Texas, lembre-se de que não é apenas sobre cowboys e churrasco. Pode ser um enorme ponto de encontro para a humanidade. Você conhece o incrível camarão-tigre? Esse fascinante ser, também conhecido como camarão-alfa, tem um talento único que o destaca no oceano. Com sua pinça especialmente modificada, esse pequeno camarão consegue estalar com uma velocidade impressionante, criando uma poderosa bolha de cavitação. Quando essa bolha implode, gera uma explosão de som e calor, atingindo velocidades de até 96 km/h. A onda de choque resultante dessa ação explosiva não só atordoa suas presas, mas também pode quebrar vidro. Os camarões-tigres usam essa habilidade não apenas para caçar, mas também para se comunicar e se defender. Sua capacidade única destaca as incríveis adaptações que encontramos na natureza. Imagine um camarão com tal poder. É como algo de um filme de super-herói. O que você acha que fez esses pequenos seres desenvolverem uma força tão incomum? O que realmente provoca a nostalgia soviética na Lituânia? Um parque temático neste país báltico oferece aos visitantes uma oportunidade única de conhecer a vida dos cidadãos da URSS. Assim que você entra, uma experiência inusitada o aguarda. Os convidados precisam deixar seus pertences pessoais e são transportados para outra época. Durante essa aventura imersiva, os participantes usam máscaras de gás, o que aumenta a atmosfera. Para realmente se sentir como um cidadão soviético, eles até aprendem o hino soviético, o que aprofunda a experiência. O clímax acontece no final, quando os participantes recebem uma dose de vodka, uma referência à cultura soviética tradicional.
Essa atração incomum não só entretém, mas também provoca discussões sobre história, memória e o significado de celebrar o passado. É uma viagem inesquecível que desperta curiosidade e reflexão em quem se atreve a participar. Você sabia que os wombats têm uma defesa engenhosa? Esses adoráveis animais da Austrália têm uma maneira surpreendente de se proteger de predadores. Quando se deparam com perigo, os wombats usam suas fortes traseiras para bloquear as entradas de suas tocas. Essa estratégia única não só serve como uma excelente barreira contra ameaças, mas também os ajuda a se esconder em suas casas subterrâneas, onde se sentem seguros. Os wombats podem cavar extensos túneis que os protegem das duras condições australianas e de inimigos naturais. Suas costas fortes e tamanho compacto os tornam bem preparados para esse método de autodefesa. Se um predador tentar perseguir um wombat, o pequeno marsupial pode simplesmente recuar para sua toca, deixando o perigo do lado de fora. Na próxima vez que você pensar nos wombats, lembre-se de como a natureza os dotou de maneiras únicas de sobreviver na vida selvagem. O que acontece se misturarmos maionese e sorvete? Em 2018, uma loja no Reino Unido chamou a atenção ao lançar um sorvete com sabor de maionese, desafiando os limites das novidades em sobremesas. Essa sobremesa inusitada combinava elementos cremosos de leite e ovos, mas as opiniões se dividiram. Muitos clientes compararam o sabor ao de um creme, embora tenham notado que isso gerava dúvidas. Essa combinação surpreendente levantou questões: é genial ou apenas esquisito? Alguns aventureiros ousaram experimentar, enquanto outros rejeitaram a ideia. Visitantes curiosos compartilharam suas impressões nas redes sociais, postando tanto elogios quanto críticas humorísticas. A loja queria desafiar os sabores tradicionais e gerar discussão, e definitivamente conseguiu. Você teria coragem de experimentar essa sobremesa diferente? Com um sabor tão extravagante, o sorvete de maionese convida tanto os ousados quanto os cautelosos a explorar o mundo dos sabores como nunca antes. O que ajuda as pessoas a saírem da extrema pobreza? Todos os dias, cerca de 217 mil pessoas superam as dificuldades de viver com menos de $2 por dia. Essa mudança incrível está principalmente ligada a avanços significativos na educação, saúde e oportunidades econômicas. O acesso melhorado a uma educação de qualidade ajuda as pessoas a adquirirem novas habilidades e conhecimentos, abrindo portas para melhores empregos. Ao mesmo tempo, inovações na saúde garantem o acesso ao tratamento necessário para manter a saúde e a produtividade. Além disso, mais oportunidades econômicas incentivam o empreendedorismo e a criação de empregos, permitindo que as comunidades se desenvolvam. Essa transformação contínua não apenas muda a vida de indivíduos, mas também eleva comunidades inteiras, ajudando a construir um futuro melhor para milhões ao redor do mundo. Com a continuidade dos esforços e o foco nessas áreas, podemos ver ainda mais progresso na luta contra a pobreza. Você já se perguntou como o dinheiro pode perder seu valor tão rápido? Durante a hiperinflação no Zimbábue, isso aconteceu em grande escala, tornando-se um dos casos mais dramáticos da história. No auge da crise, o Zimbábue emitiu notas de trilhões de dólares, mas isso não trouxe riqueza para a maioria das pessoas. Pelo contrário, até mesmo quem tinha uma nota de trilhões enfrentava dificuldades para comprar coisas simples como pão. Os preços subiam diariamente, produtos básicos se tornaram inacessíveis para o cidadão comum. As pessoas precisavam carregar grandes sacolas de dinheiro para fazer pequenas compras. A situação era tão crítica que muitos começaram a trocar bens em vez de usar dinheiro. Imagine como era difícil ver suas economias desaparecerem da noite para o dia. Essa hiperinflação foi resultado de erros econômicos, instabilidade política e desconfiança na moeda, deixando muitos sem saber como se orientar em um mundo tão imprevisível. Na cultura gótica, o sofrimento emocional não é apenas reconhecido, é celebrado como parte importante da estética. Muitos góticos encontram beleza em sua tristeza, acreditando que experiências como chorar sob a lua ou criar poesia trágica refletem emoções genuínas. Isso contrasta fortemente com a visão comum, onde a felicidade é valorizada e muitas vezes considerada normal. Na comunidade gótica, sentimentos de melancolia são aceitos e até incentivados, permitindo que as pessoas se conectem em um nível emocional mais profundo. Ao expressar tristeza e autoanálise, os góticos criam um ambiente onde a vulnerabilidade é vista como uma força.
Essa aceitação promove um senso único de pertencimento entre os participantes, criando um espaço acolhedor para aqueles que se sentem deslocados no grande mundo. Não é incrível como a aceitação da tristeza pode unir as pessoas e inspirar a criatividade? Vamos revelar a verdade sobre o ano sem verão. Em 1816, uma poderosa erupção vulcânica na Indonésia lançou uma nuvem de cinzas que bloqueou a luz do sol, causando mudanças drásticas no clima em todo o mundo. Esse fenômeno, conhecido como Ano Sem Verão, resultou em nevadas em junho e geadas em julho, dificultando a vida dos agricultores, que dependiam da estação de crescimento. O clima incomum levou a colheitas ruins e a uma grave escassez de alimentos, mergulhando as comunidades em fome e desespero. Nesse cenário sombrio, a jovem Mary Shelley encontrou inspiração para seu famoso romance, Frankenstein. A atmosfera aterrorizante de incerteza e escuridão ao seu redor desempenhou um papel importante na formação de suas ideias sobre criação e humanidade. Este ano crucial nos lembra que a força da natureza pode impactar profundamente a vida humana, inspirando a criatividade mesmo nas condições mais difíceis. O que podemos aprender com esse momento histórico incomum? Você não vai acreditar na conexão com Ghost Recon. Este popular videogame, lançado em 2001, tem uma ligação surpreendente com eventos reais. A trama do jogo gira em torno de estratégia militar, operações secretas e missões táticas. Curiosamente, ele foi inspirado na invasão da Geórgia pela Rússia, que ocorreu em 2008, alguns anos após o lançamento do jogo. Essa conexão inusitada mostra como os videogames podem refletir ou até antecipar tensões geopolíticas reais. Os desenvolvedores usaram estratégias militares realistas e cenários, criando uma jogabilidade envolvente que se sente autêntica e intensa. Ao jogar, os jogadores enfrentam os desafios da guerra moderna, que ecoam eventos reais. Ghost Recon não apenas entretém, mas também incentiva os jogadores a refletirem criticamente sobre os conflitos que moldam nosso mundo. Não é incrível como a ficção e a realidade podem se entrelaçar dessa forma? Acredite ou não, o gel para cabelo pode afetar a saúde dos seus fios. Embora o gel não seja a causa direta da queda de cabelo, a forma como cuidamos dos fios durante e após o uso é muito importante. Muitas pessoas gostam de usar gel para estilizar, mas se você não o remove regularmente, isso pode causar ressecamento do couro cabeludo. O couro cabeludo seco pode deixar os cabelos mais frágeis, aumentando o risco de quebra. Além disso, o uso excessivo de gel ou penteados muito apertados podem causar alopecia por tração, um tipo de queda de cabelo que ocorre quando os fios são puxados com muita força. Fatores importantes como genética, hormônios e condições médicas também podem contribuir para a queda de cabelo, mas um bom cuidado pode ajudar a minimizar os danos. Portanto, se você gosta de estilizar seus cabelos, não se esqueça de combinar isso com os cuidados adequados. Você está dedicando atenção suficiente ao cuidado dos seus cabelos? Nós realmente imitamos as emoções dos outros? Com certeza. As pessoas têm uma incrível capacidade de refletir inconscientemente os sentimentos e comportamentos de quem está por perto. Por exemplo, se você está em uma sala onde todos estão rindo, é provável que você comece a rir também, mesmo sem entender o que é engraçado. Esse fenômeno é chamado de contágio emocional e mostra como nossas percepções podem ser influenciadas pelas expressões e ações dos outros. Pesquisas indicam que, ao ver alguém sorrindo, nosso cérebro pode gerar sentimentos semelhantes, fazendo-nos sentir mais felizes. Esse comportamento de imitação também pode ocorrer com tristeza, raiva ou estresse, afetando nossos pensamentos e ações. Então, da próxima vez que você perceber que está refletindo o humor de outra pessoa, lembre-se, não é só você. É uma reação humana natural que nos conecta e ajuda a formar nossas experiências compartilhadas. Não é fascinante? Por que Imran Khan inspira tantos fãs? Nascido em 1952, em Lahore, Paquistão, Imran Khan se tornou um famoso jogador de cricket antes de entrar na política. Ele brilhou nas décadas de 1970 e 1980, encantando o público com suas habilidades impressionantes em campo. Fãs ao redor do mundo lembram de sua liderança na Copa do Mundo de Cricket de 1992, quando levou a equipe do Paquistão à sua primeira vitória, gerando orgulho e alegria nacional. Após sua carreira no cricket, Khan entrou na política, mantendo a mesma paixão e determinação que tinha no esporte. Em 2018, ele se tornou o primeiro-ministro do Paquistão, prometendo melhorar a vida de seus cidadãos e elevar o país.
Sua trajetória de herói esportivo a líder político ressoa com muitos, mostrando o poder da ambição e da dedicação. A história de Khan inspira pessoas, não apenas no Paquistão, mas em todo o mundo, a seguir seus sonhos, não importa quão grandes sejam. Desde os campos de cricket até a arena política, sua influência continua a inspirar novas gerações. O que podemos aprender com sua incrível jornada? Um fato interessante sobre a primeira foto no Instagram. A primeira imagem publicada nesta popular plataforma social foi uma foto fofa de um cachorro. Foi carregada pelo cofundador Kevin Systrom em julho de 2010. A foto capturou um filhote brincalhão passando tempo no escritório, refletindo perfeitamente a atmosfera descontraída e amigável pela qual o Instagram se tornou conhecido. A simples legenda, "Olá, mundo", deu as boas-vindas aos usuários e estabeleceu o tom para bilhões de fotos que logo preencheriam a plataforma. Naquela época, o Instagram estava apenas começando, e essa modesta imagem sugeria a criatividade e a conexão que definiriam o aplicativo. Imagine como o Instagram evoluiu desde então. De momentos pessoais a movimentos globais, esse pequeno aplicativo se tornou um jogador importante no mundo das redes sociais. Você consegue acreditar que tudo começou com uma foto de cachorro? Podemos reduzir o número de homicídios não resolvidos na América? Nos Estados Unidos, os homicídios não resolvidos continuam a ser um grande problema. As autoridades conseguem resolver apenas cerca da metade dos homicídios registrados nos últimos anos. Essa estatística é ainda mais preocupante em grandes cidades, onde a taxa de resolução é muito mais baixa. Vários fatores contribuem para isso, como recursos limitados, alta criminalidade e relações tensas entre as comunidades e as forças de segurança. Por exemplo, em grandes cidades, as delegacias frequentemente lidam com vários casos ao mesmo tempo, o que dificulta a coleta de provas e o acompanhamento de pistas. Além disso, a confiança da comunidade é fundamental. Sem a colaboração dos moradores, desvendar esses crimes se torna ainda mais difícil. Essa situação levanta questões importantes sobre como melhorar os métodos de investigação, fortalecer as relações entre a polícia e a sociedade e, em última análise, garantir justiça para as vítimas e suas famílias. Que abordagens inovadoras podemos considerar para enfrentar esse problema urgente? O que realmente acontece quando as empresas enfrentam escândalos? A Volkswagen gastou mais de 7,4 bilhões de dólares para recomprar cerca de 350 mil carros a diesel, após o escândalo de emissões que estourou em 2015. Esse escândalo revelou que a Volkswagen manipulava os sistemas de controle de emissões para atender às normas, enquanto seus carros emitiram muito mais poluentes do que o permitido. As consequências dessa fraude abalaram o mundo automotivo e levantaram sérias questões sobre ética corporativa e responsabilidade ambiental. As pessoas ficaram indignadas ao descobrir que a empresa priorizava o lucro em detrimento do ar limpo. Simbolicamente, os investimentos da Volkswagen na recompra de veículos representam um passo importante para recuperar a confiança dos consumidores e demonstrar responsabilidade. Junto com o programa de recompra, a Volkswagen também se comprometeu a investir em tecnologias mais limpas, focando em carros elétricos. Essas medidas ousadas vão restaurar a confiança na empresa e na indústria automotiva como um todo? Você pode se chocar ao saber que o Mali enfrenta problemas. Apesar de sua rica cultura e história, o Mali é um dos países mais pobres do mundo. Com mercados movimentados, tradições diversas e paisagens deslumbrantes, poderia-se esperar prosperidade. Mas cerca de 70% da população do Mali vive com menos de $1 por dia. Essa dura realidade revela uma outra face, destacando a pobreza generalizada e as dificuldades econômicas. Apenas 10% das pessoas ganham mais de $2 por dia, o que dificulta a compra de itens essenciais como comida, água potável e assistência médica. Essa situação tem raízes profundas em décadas de instabilidade política, conflitos e mudanças climáticas que prejudicaram o crescimento e o desenvolvimento econômico. O povo do Mali é incrivelmente resiliente, trabalhando arduamente para melhorar suas vidas e suas comunidades. No entanto, sem um apoio significativo e soluções sustentáveis, muitos malienses têm dificuldade em romper esse ciclo de pobreza. Você já ouviu falar do Belmont Stakes? Essa corrida histórica é não apenas um evento emocionante, mas também uma parte importante da Tríplice Coroa Americana, que inclui o Kentucky Derby e o Preakness Stakes. O Belmont Stakes tem uma rica história, começando em 1867, o que a torna uma das corridas mais antigas do Zequapara.
Todo junho, milhares de fãs se reúnem no Belmont Park, em Nova York, para assistir a essa corrida espetacular, muitas vezes chamada de Teste dos Campeões, devido à sua desafiadora distância de 1,5 milha. A corrida mostra não apenas a velocidade e a habilidade dos cavalos, mas também a destreza de seus jockeys e treinadores, atraindo a atenção dos fãs de esportes em todo o país. Mas o Belmont Stakes não é apenas uma competição. Ele destaca a importância das corridas de cavalos na cultura esportiva americana, simbolizando tradições, emoção e a conexão com as raízes agrícolas do país. Com tanta história e competição acirrada em cada corrida, não é surpresa que esse evento atraia espectadores e crie memórias inesquecíveis a cada ano. Você sabia da máquina mágica SeaCity Fist? Essa invenção incrível transforma a areia em padrões geométricos impressionantes, com a ajuda de bolinhas controladas por ímãs. Imagine essas pequenas bolinhas se movendo habilidosamente, criando designs complexos que parecem dançar na superfície da areia. A SeaCity Fist funciona usando a força dos ímãs, direcionando as bolinhas em movimentos precisos para criar belas obras de arte. O mais interessante é que esses padrões únicos não são eternos. Eles desaparecem gradualmente, deixando apenas uma camada lisa de areia. Essa natureza efêmera nos faz valorizar o momento, lembrando-nos de como a beleza é passageira. Inventada por um artista talentoso, a máquina SeaCity Fist combina arte e ciência, mostrando um equilíbrio sutil entre estrutura e caos. Ela desperta a curiosidade tanto em crianças quanto em adultos, enquanto todos admiram o processo e os padrões hipnotizantes. Então, da próxima vez que você passar por uma praia de areia ou um jardim, pense na arte criada pelas forças da natureza. Como seria a sua própria versão da SeaCity Fist? Você sabia que Larry Ellison adquiriu 98% da ilha de Lanai, a sexta maior do Hawaii, por cerca de 300 milhões de dólares? Isso aconteceu em 2012 e chamou a atenção do público. Essa compra impressionante transformou Lanai, famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica herança cultural. Ellison planejava desenvolver resorts de luxo e preservar a beleza natural da ilha, ao mesmo tempo em que revitalizava sua economia. Antes de sua compra, Lanai era principalmente associada a plantações de abacaxi e tinha uma população pequena. Com os investimentos do gigante da tecnologia, os moradores esperam novas oportunidades, sem perder o charme da ilha. A posse de Ellison gerou tanto entusiasmo quanto preocupação entre os locais. Muitos celebraram o potencial crescimento econômico, enquanto outros temiam o impacto do turismo e do desenvolvimento comercial em suas vidas e no meio ambiente. Lanai oferece vistas incríveis, flora e fauna raras, além de uma combinação única de história e cultura, tornando a posse de Ellison um capítulo importante na história da ilha. O que você acha que o futuro reserva para Lanai sob a influência de Ellison? Você sabia que em Madrid existe a marca zero de quilômetros? Pode parecer surpreendente, mas na Praça Puerta del Sol, em Madrid, está orgulhosamente instalada a marca zero de quilômetros, que marca o início de todas as estradas radiais da Espanha. Esta placa de bronze simboliza o coração da rede viária espanhola, tornando este lugar importante para viagens e cultura. Aqui, moradores e turistas costumam se encontrar para tirar fotos. A praça é cheia de vida, cercada por lojas, cafés e edifícios históricos. Estar na marca zero de quilômetros não só conecta você a diferentes destinos na Espanha, mas também mergulha você na vibrante atmosfera de Madrid. As pessoas frequentemente se reúnem aqui para aproveitar eventos, festivais e até apresentações de rua. Não importa se você está planejando uma viagem de carro ou apenas explorando a cidade. Visitar este ponto turístico é imperdível. Então, da próxima vez que você estiver em Madrid, junte-se à multidão na marca zero de quilômetros e sinta o pulso desta cidade incrível. Você já pensou por que o sal precisa de um novo olhar? A colher elétrica para sal muda a nossa forma de temperar os alimentos. Esse gadget inovador realça o sabor natural do sal, enquanto reduz a quantidade de sódio. Como funciona? Com uma leve corrente elétrica, a colher transforma os cristais de sal e os enriquece com um sabor que vai agradar seus pratos. Imagine polvilhar esse sal mágico e sentir a diferença no gosto, evitando os efeitos negativos do excesso de sódio para a saúde. Isso torna o preparo dos alimentos mais saudável e prazeroso, perfeito para quem quer que seus pratos sejam saborosos e nutritivos. Com a colher elétrica para sal,
Qualquer cozinheiro caseiro pode impressionar a família e os amigos cuidando da sua saúde. Quer adicionar sabor aos seus pratos sem o sódio em excesso? Vamos revelar a verdade sobre as enormes bolas de neve. Em janeiro de 1882, ocorreu um terrível acidente de trem em Nova York, que deixou destruição e perigo. Quando os socorristas correram para ajudar, rapidamente ficaram sem água para apagar as chamas que saíam dos destroços. Em uma reviravolta criativa, esses corajosos começaram a usar enormes bolas de neve para apagar o fogo. A neve ajudou a esfriar os vagões em chamas, mostrando a engenhosidade das pessoas em situações de emergência. Entre as trágicas vítimas estava Webster Wagner, uma figura conhecida que tragicamente ficou preso entre 2 vagões de dormir que ele mesmo havia construído. Sua história dá um tom triste a esse resgate incomum. Você consegue imaginar como uma simples bola de neve se tornou uma ferramenta de salvação naquele dia? Esse evento notável nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, a criatividade e a rápida reação podem surgir quando menos se espera. Você pode imaginar que micro-ondas podem pegar fogo? Embora pareça surpreendente, é verdade. Se você acidentalmente queimou algo no micro-ondas, é importante saber como agir com segurança. Os micro-ondas geram calor através da eletricidade, o que pode causar incêndios em alguns materiais. A boa notícia é que a água pode ajudar a apagar pequenos incêndios, pois resfria as chamas e reduz a temperatura. No entanto, colocar fogo ativo no micro-ondas é arriscado e não é recomendado. Isso pode levar a situações ainda mais perigosas, como o risco de explosão ou propagação do fogo. Se você se deparar com um incêndio no micro-ondas, é melhor manter a porta fechada e desconectá-lo da tomada, se for seguro, permitindo que o fogo se apague. Sua segurança é a prioridade, então tome precauções e nunca deixe o micro-ondas sem supervisão enquanto estiver em uso. E se os peixes pudessem nadar entre mundos? Kelsey Johnston transformou essa ideia fascinante em uma realidade incrível com seus inovadores túneis de vidro e observatórios. Conectando aquários através dessas magníficas instalações, ela permite que os peixes se movimentem facilmente de um tanque para outro. Esse design não só tem uma função prática, reduzindo o estresse dos peixes ao mudar de ambiente, mas também oferece um espetáculo envolvente para os espectadores. Os observadores podem admirar os movimentos graciosos dos peixes enquanto eles deslizam pelos suaves caminhos de vidro, criando um show aquático hipnotizante. O trabalho de Kelsey combina arte e ciência, destacando como a criatividade pode aprofundar nossa compreensão da vida marinha. Com suas estruturas de vidro, ela convida as pessoas a olharem mais de perto o mundo subaquático e a apreciarem a elegância dos peixes em movimento. Essa combinação de funcionalidade e apelo estético demonstra como um design bem pensado pode transformar ideias simples em experiências extraordinárias. Quem diria que um simples túnel poderia abrir um novo mundo tanto para os peixes quanto para os espectadores? Você sabia que espirrar afeta o ritmo do coração? Quando você espirra, seu corpo passa por mudanças interessantes, incluindo uma alteração temporária no ritmo cardíaco. Durante o espirro, os músculos do peito se contraem rapidamente, causando uma mudança repentina na pressão do corpo. Essa mudança de pressão pode dar a sensação de que o coração para por um momento, mas não se preocupe, o coração continua bombeando sangue durante todo o processo. Por que isso acontece? Espirrar é um reflexo que ajuda a limpar o nariz de irritantes, como poeira ou pólen. É uma parte importante da proteção da sua saúde respiratória. Portanto, embora possa parecer preocupante sentir uma mudança temporária nos batimentos cardíacos, é apenas o funcionamento normal do seu corpo. Na próxima vez que você espirrar forte, surpreenda-se com como seu corpo não só elimina partículas indesejadas, mas também continua funcionando sem problemas, mesmo durante o espirro. Não é incrível como nossos corpos trabalham em harmonia para manter nossa saúde? Acredite ou não, a arte tem mais de 100 mil anos. As primeiras obras de arte conhecidas, datadas do Paleolítico Superior, foram criadas pelos nossos antigos antepassados, os Homo sapiens. Essas incríveis criações incluem pinturas em cavernas, esculturas elaboradas e objetos simbólicos que mostram alguns dos primeiros sinais de criatividade e expressão cultural humana. Imagine nossos ancestrais reunidos em cavernas, usando pigmentos naturais para retratar animais e o ambiente ao seu redor, ou criando cuidadosamente ferramentas e adornos que tinham tanto um significado prático quanto espiritual. Essas obras de arte não apenas nos dão uma visão de suas vidas, mas também ressaltam a importância da narrativa e da comunicação.
Através de sua arte, os primeiros humanos expressavam emoções, crenças e sua compreensão do mundo ao seu redor. Ao explorarmos esses locais antigos, percebemos que a arte é uma linguagem universal que conecta as pessoas ao longo dos séculos. Não é fascinante pensar que essas expressões contam a história da humanidade, desde a simples sobrevivência até uma cultura complexa? Você sabia sobre o acordo entre a Domino's Pizza e a Volkswagen? Em uma reviravolta inesperada na história dos negócios, um dos cofundadores da Domino's Pizza, Tom Monaghan, tomou uma decisão surpreendente. Em vez de receber dinheiro pelas suas ações na pizzaria em crescimento, ele as trocou por um carro da Volkswagen. Essa troca inusitada aconteceu nos primeiros dias da empresa, quando Monaghan ainda estava formando a marca que mais tarde se tornaria um gigante mundial na indústria de pizzas. Essa história destaca como os empreendedores, muitas vezes, fazem escolhas fora do comum, refletindo tanto sua paixão quanto limitações financeiras. Imagine abrir mão de uma parte de um futuro franquia bilionária por um carro. Essa troca ressalta não apenas os passos ousados que sustentam negócios de sucesso, mas também os sonhos e riscos envolvidos no empreendedorismo. O caminho de Monaghan nos ensina que, às vezes, até as decisões mais inesperadas podem levar a um crescimento extraordinário. Quantas outras histórias fascinantes como essa existem no mundo dos negócios? Aqui está um fato surpreendente sobre astronautas no espaço. Quando os astronautas vão para o desconhecido, eles deixam para trás a gravidade da Terra. No ambiente de microgravidade, seus corpos passam por mudanças interessantes. Por exemplo, os músculos podem enfraquecer e os ossos perder densidade, levando a uma condição conhecida como ossos espaciais. Isso acontece porque, sem a gravidade, seus corpos não precisam trabalhar tanto para se manter. Curiosamente, essas mudanças físicas não são permanentes. Quando eles retornam à Terra, seus corpos geralmente se recuperam em poucos dias. Essa capacidade de adaptação é uma característica incrível do corpo humano, mostrando como ele reage a diferentes condições. As viagens espaciais apresentam desafios únicos, mas graças a essa resistência, os astronautas conseguem voltar em segurança à vida na Terra. Não é surpreendente como nossos corpos podem se adaptar a condições tão extremas? O que realmente une as comunidades? Recentemente, os moradores de Bracalama receberam uma mensagem importante que gerou uma onda de discussões. Este anúncio não é apenas uma atualização. Ele destaca a importância da comunicação para a unidade e a colaboração. Quando a informação é compartilhada de forma clara, as comunidades conseguem lidar melhor com os desafios e celebrar os sucessos juntas. Em Bracalama, a repetição dessa mensagem mostra como é fundamental que as pessoas estejam informadas e interajam umas com as outras. Seja sobre eventos locais, troca de recursos ou apoio em tempos difíceis, uma comunicação eficaz fortalece os laços e cria resiliência. A empolgação, após essa mensagem, demonstra como comunidades unidas prosperam quando todos se sentem informados e envolvidos. Como a sua comunidade se mantém atualizada? O que realmente acontece quando você encontra a Barbie? O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts, o que lhe dá uma profundidade interessante, além da boneca colorida que todos conhecemos. Apresentada pela primeira vez em 1959 por Ruth Handler, a Barbie se tornou um símbolo cultural, adaptando-se aos tempos e refletindo as normas sociais. Com mais de 200 profissões e inúmeras roupas, a Barbie representa a ideia de que meninas podem sonhar com qualquer coisa, desde astronautas até presidentes. O nome Barbara Millicent Roberts traz uma singularidade, oferecendo uma história pessoal que ressoa com fãs de todas as idades. Esse pequeno detalhe fortalece sua identidade, tornando-a mais do que um brinquedo. Ela se torna um símbolo de força e ambição. Brincando com a Barbie, as crianças não apenas se divertem com aventuras emocionantes, mas também interagem com temas de diversidade, exploração de carreira e autoexpressão. Não é incrível como uma boneca pode inspirar tantas possibilidades? Um filhote pode realmente se tornar amigo de uma lince? No zoológico de Leningrado, essa conexão tocante se tornou realidade quando um pequeno gato abandonado e uma lince adulta formaram uma amizade extraordinária há mais de 10 anos. No início, o travesso filhote, solitário e deixado de lado, entrou no recinto da lince. Em vez de hostilidade, a lince chamada Léo demonstrou uma bondade e curiosidade surpreendentes pelo novo amigo. O filhote chamado Misty rapidamente se adaptou à vida com Léo, que lhe proporcionava calor e proteção.
Os visitantes do zoológico frequentemente ficam surpresos ao ver suas travessuras brincalhonas, enquanto eles correm um atrás do outro pelo espaço, ou se aconchegam juntos em momentos de tranquilidade. A amizade deles desafia as expectativas da natureza e questiona nossa compreensão do comportamento animal. É um lindo lembrete de como conexões podem surgir nos lugares mais inesperados, independentemente do tamanho ou da espécie. A Inglaterra realmente guarda segredos antigos. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Foi encontrado um esqueleto na Inglaterra com cerca de 9.000 anos. Essa descoberta nos dá uma visão da longa história da vida humana nesta região. Imagine as histórias que esse esqueleto antigo poderia contar sobre como as pessoas viviam há tanto tempo. O significado dessa descoberta se torna ainda mais interessante quando você descobre que os pesquisadores coletaram pistas a uma distância de 4 quilômetros. Essa distância não impediu que eles reunissem evidências sobre como era a vida dos primeiros habitantes da Inglaterra. A cada osso estudado e a cada artefato analisado, entendemos melhor o cotidiano de nossos antepassados, incluindo sua alimentação, hábitos e ambiente. Essas descobertas nos lembram que a história não é apenas datas e eventos, mas também conexões através do tempo. Cada descoberta como este esqueleto antigo nos faz refletir sobre nossa jornada humana comum, aproximando o passado do nosso presente mais do que jamais poderíamos imaginar. Adivinhe o que realmente impulsiona a tecnologia infravermelha. Em 1800, o talentoso astrônomo William Herschel fez uma descoberta revolucionária ao experimentar com a luz solar. Ao estudar as cores do arco-íris, ele notou algo incomum. A área logo após a luz vermelha era invisível a olho nu, mas mostrava a temperatura mais alta. Isso levou Herschel à descoberta da radiação infravermelha, uma forma de luz que não vemos, mas definitivamente sentimos. Sua descoberta não se limitou apenas à curiosidade. Ela foi o impulso para o desenvolvimento de tecnologias incríveis. Hoje, a radiação infravermelha desempenha um papel enorme na filmagem termográfica, ajudando os bombeiros a ver através da fumaça e garantindo a segurança de nossas casas com sensores de movimento. Ela até controla seus controles remotos. Graças às observações atentas de Herschel, agora desfrutamos de um mundo repleto de inovações baseadas na força invisível da radiação infravermelha. Não é incrível como uma única descoberta pode mudar tanto? Você ficará surpreso ao saber que as ovelhas Jacob têm 6 chifres. Essas ovelhas únicas são não apenas bonitas, mas também um exemplo incrível da criatividade da natureza. As ovelhas Jacob podem ter até 6 chifres. Alguns crescem retos, enquanto outros se enrolam em espiral, dando-lhes uma aparência mágica. Esses animais são originários do Oriente Médio e são conhecidos por suas manchas pretas e brancas, que acrescentam charme a eles. Embora sua aparência incomum possa parecer assustadora, na verdade são muito pacíficas e seguras ao lado de pessoas e outros animais. Essa característica maravilhosa, combinada com seu temperamento tranquilo, fez com que as ovelhas Jacob se tornassem cada vez mais populares entre fazendeiros e amantes de animais. Seus chifres não representam perigo e eles os perdem naturalmente, o que ajuda a manter a ordem. Não é incrível como características tão únicas podem existir no mundo animal? Que evento curioso aconteceu em 1957? É difícil de acreditar, mas esse ano se tornou um capítulo surpreendente na história, relacionado à região de Helmand e uma estranha associação com maionese. Naquela época, houve ameaças envolvendo maionese, o que adiciona um toque humorístico à séria situação política. Mais surpreendente ainda é que se afirma que o exército americano usou maionese para evitar a chuva. Sim, você não ouviu errado. Essa tática com maionese é tão absurda que faz muitos se perguntarem se era uma estratégia real ou apenas um mito. A intriga em torno dessa época mostra como produtos como a maionese podem se entrelaçar inesperadamente em narrativas históricas. Desde proteção contra a chuva até ameaças estranhas, os eventos de 1957 definitivamente deixaram uma marca inesquecível na história. O que eles vão inventar a seguir? Você pode acreditar que as pessoas agora estão se casando consigo mesmas? Essa tendência, conhecida como sologamia, se firmou nos Estados Unidos e gera discussões sobre amor próprio e responsabilidade pessoal. Em vez de procurar um parceiro, as pessoas optam por celebrar suas vidas, realizando cerimônias nas quais prometem se aceitar e valorizar. Essa ideia desafia as visões tradicionais sobre o casamento.
ressaltando a importância da autoaceitação e do crescimento pessoal. Embora possa parecer incomum, a sologamia muitas vezes inclui os mesmos elementos de um casamento, como a compra de alianças, vestidos elegantes e até convidados que testemunham a celebração. Os defensores afirmam que a sologamia ajuda as pessoas a afirmarem seu valor e reforça a ideia de que a felicidade não depende apenas dos outros. Não se trata apenas de estar sozinho. É sobre reconhecer seu valor e fazer um compromisso consciente consigo mesmo. Em um mundo onde o autocuidado se torna cada vez mais importante, a sologamia pode ser um passo ousado em direção a relacionamentos mais saudáveis consigo mesmo. E se eu disser que a princesa Liu Chuyu fez do seu jeito? No século V, durante a brilhante dinastia Song, a princesa Liu Chuyu ficou insatisfeita com seu irmão, que tinha várias concubinas. Em vez de aceitar essa injustiça, Liu Chuyu corajosamente expressou suas queixas. Seu irmão, talvez querendo agradá-la, tomou uma decisão inesperada. Deu a ela um harém com 30 homens. Essa atitude incomum destaca como mulheres na história, como Liu Chuyu, frequentemente lidaram com as dificuldades do poder e dos papéis de gênero. É um exemplo impressionante de como alguém usou sua voz para mudar as circunstâncias em uma sociedade dominada por homens. A história de Liu Chuyu desperta interesse sobre os papéis, muitas vezes ignorados, das mulheres na formação da história. A coragem dela inspirou outras mulheres a buscarem seus próprios caminhos. A dinâmica das famílias reais pode ser fascinante, revelando muito sobre as estruturas sociais da época. Você sabia que a caça persistente é uma arte de sobrevivência? Essa técnica única praticada pelo povo San no sul da África mostra sua incrível resistência e profundo entendimento da natureza. Em vez de depender da velocidade e da tecnologia moderna, os caçadores San rastreavam animais como Gnu e Kudu por longas distâncias. Eles perseguiam suas presas cuidadosamente por horas, usando seu conhecimento sobre o comportamento dos animais e as características do terreno. Quando os animais se cansavam, os San mantinham um ritmo constante, muitas vezes correndo nas horas mais quentes do dia, quando suas vítimas estavam mais vulneráveis. Esse método destaca não apenas a resistência física, mas também o rico patrimônio cultural do povo San, transmitido de geração em geração. A caça persistente também ilustra o delicado equilíbrio entre o ser humano e a vida selvagem, provando que às vezes paciência e estratégia são mais importantes que a força bruta na natureza. Prepare-se para o incrível Festival dos Foguetes. Essa celebração vibrante, conhecida como Bun Bun Thai, acontece todos os anos no Laos e na Tailândia, mostrando uma tradição incrível, onde foguetes artesanais pintam o céu. Mas por que foguetes? O festival está profundamente ligado às práticas agrícolas da região, pois os moradores acreditam que o lançamento desses foguetes atrai a chuva necessária para uma colheita abundante de arroz. Imagine a empolgação quando as famílias se reúnem para criar e decorar seus foguetes com cores vibrantes e padrões únicos. A atmosfera se enche de música e dança, enquanto desfiles animados percorrem as ruas, criando uma festa para os sentidos. As tradições locais ganham vida quando as pessoas vestem trajes típicos, compartilham comidas deliciosas e apoiam os lançamentos de foguetes, gerando tanto entusiasmo quanto esperança. Esse espetáculo vibrante não apenas homenageia os antigos costumes, mas também une as comunidades em sua busca por uma colheita farta. Então, quem não gostaria de fazer parte de um evento tão espetacular? Você pode se surpreender com a origem do nome HP. Em 1939, os fundadores Bill Hewlett e Dave Packard enfrentaram uma tarefa única: como nomear sua nova empresa de tecnologia. Após se conhecerem na universidade, decidiram unir seus sobrenomes. Com um simples lançamento de moeda, definiram a ordem dos nomes. Dave Packard ganhou, mas, para a surpresa deles, acabaram escolhendo Hewlett Packard. Por quê? Eles gostaram mais do som. Esse elemento lúdico de acaso destaca o espírito leve, mas inovador dos primeiros dias do Vale do Silício. A HP se tornou um jogador importante na tecnologia, impactando tudo, desde computadores pessoais até impressoras. A mudança de nome não só foi emblemática, mas também demonstrou a importância do branding e do som nos negócios. Então, da próxima vez que você ver o logotipo da HP,
Lembre-se de que um simples lançamento de moeda teve um papel fundamental na formação de uma das empresas de tecnologia mais conhecidas do mundo. O que realmente motiva a juventude do Níger? Desde 1955, o Níger apresenta uma tendência demográfica surpreendente. Mais da metade da população tem menos de 16 anos. Essa energia jovem se reflete na população atual, que é de cerca de 21,6 milhões de pessoas. Altas taxas de natalidade e melhorias na saúde contribuíram para esse fenômeno, permitindo que muitos jovens se desenvolvam. Com uma idade média de cerca de 15 anos, o Níger se destaca no cenário mundial. Sua vibrante juventude representa tanto desafios quanto oportunidades. A educação e o apoio a esses jovens são essenciais para o futuro do país. À medida que eles crescem, podem se tornar agentes de mudança, ajudando a moldar a economia e a sociedade do Níger. Então, como podemos apoiar essa nova geração a alcançar seu potencial? Por que a grande batalha espacial aconteceu em Nuremberg? Em 1561, algo surpreendente iluminou o céu sobre a cidade de Nuremberg, na Alemanha. Os moradores descreveram um fenômeno celestial sem precedentes, relatando uma espécie de confronto aéreo com objetos misteriosos que se moviam rapidamente pela atmosfera. Esses relatos pintavam uma imagem vívida de cilindros voadores, esferas e até grandes cruzes lutando nos céus. O espetáculo gerou uma atmosfera de intriga e medo, fazendo muitos cidadãos acreditarem que estavam testemunhando uma batalha cósmica, possivelmente entre forças extraterrestres. Além do mistério, rumores sobre um estranho acidente ocorrido nas proximidades da cidade aumentaram a agitação e o interesse. Esse registro histórico fascinante levanta questões intrigantes sobre as antigas concepções do nosso universo. Foi um verdadeiro encontro com vida extraterrestre ou apenas um reflexo da imaginação da época? Este evento continua a despertar curiosidade, tanto em historiadores quanto em entusiastas de OVNIs. Você pode imaginar que a Burembio revelou o potencial da mata? Em 1962, a Burembio, um jogador-chave na exploração de recursos, recebeu informações interessantes sobre a região da mata. Esse local, situado na América do Sul, era conhecido por suas ricas reservas naturais e oportunidades para atividades mineradoras e industriais. A descoberta gerou grande interesse, pois geólogos e ecologistas viram na região da mata uma chance de contribuir significativamente para as economias locais e até para o mercado global. Muitos especialistas realizaram pesquisas extensas na esperança de encontrar minerais e materiais ocultos que pudessem impulsionar tecnologias e infraestrutura. Os esforços de pesquisa da Burembio foram um marco na compreensão de como a gestão de recursos pode moldar regiões, especialmente em termos de emprego e desenvolvimento sustentável. Ao longo dos anos, a região da mata continua a atrair a atenção de pesquisadores e investidores, levantando questões sobre o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Quais novas descobertas nos aguardam? Você ouviu falar da dieta maluca de Michael Phelps? Esse lendário nadador, conhecido como o Tubarão de Baltimore, precisava de incríveis 10.000 calorias por dia para lidar com seus treinos intensos e competições. Imagine comer 4 ou 5 vezes mais do que a média. A alimentação de Phelps era rica em calorias, com alimentos como macarrão, aveia e grandes porções de proteína. No café da manhã, ele podia comer 3 sanduíches de ovos fritos, uma omelete de 5 ovos e um prato de mingau de milho. Sua dieta calórica era crucial, não só pela quantidade, mas também para manter seu desempenho esportivo excepcional. Nadar exige muita energia, especialmente durante treinos e competições intensas. Por isso, manter esse nível de energia era fundamental para Phelps se manter no topo. Isso soa como um sonho para os amantes da comida, mas essa dieta era necessária para suportar suas longas horas na piscina. No entanto, isso levanta uma questão interessante sobre equilíbrio e nutrição para atletas. O que você acha que as suas escolhas alimentares têm em comum com as de outros atletas de elite? Por que Vito, o gato biônico, nos inspira? Vito, conhecido como gato ciborgue, perdeu as 2 patas devido a uma doença grave. Mas, em vez de desistir, ele se adaptou à nova realidade com uma incrível resiliência. Vito se movimenta com próteses feitas sob medida, que lhe permitem se mover com impressionante agilidade. Sua jornada demonstra não apenas os avanços da medicina veterinária, mas também a força do espírito animal.
A história de Vito é um poderoso lembrete de que é possível superar dificuldades com determinação e inovação. As pessoas se uniram ao seu redor, celebrando suas conquistas e compartilhando sua história na internet. Esse gato inspirador se tornou um símbolo de esperança para aqueles que enfrentam suas próprias dificuldades, lembrando a todos nós que a persistência pode levar a resultados extraordinários. Como Vito continua a impactar tanto os animais de estimação quanto os humanos em tempos de adversidade. Prepare-se para se surpreender com o dote de 16 milhões de dólares. Em 2012, um magnata chinês chamou a atenção ao presentear sua filha com um incrível dote de mais de 16 milhões de dólares. Essa quantia impressionante incluía carros luxuosos, montanhas de ouro e até ações de sua empresa, mostrando como a riqueza se entrelaça com as tradições culturais. Em muitas culturas, o dote simboliza não apenas apoio financeiro, mas também status social e orgulho familiar. Essa demonstração de riqueza gerou discussões sobre os extremos da opulência e as expectativas que recaem sobre as famílias durante os casamentos. Enquanto a maioria dos casais sonha com uma celebração modesta, essa história destaca uma realidade diferente, onde fortunas podem redefinir os costumes matrimoniais. Como essa prática afeta os relacionamentos modernos e os valores da sociedade hoje. Isso levanta questões interessantes sobre amor, riqueza e os sacrifícios que as famílias fazem em momentos tão grandiosos. O freediving é um esporte fascinante, onde mergulhadores se aventuram no oceano sem equipamentos de respiração. Em vez disso, eles confiam em sua habilidade de prender a respiração por períodos surpreendentemente longos. Um exemplo notável desse esporte é Herbert Nietzsche, que estabeleceu um recorde mundial ao mergulhar a impressionantes 253 metros com um único fôlego. Imagine como é prender a respiração enquanto desce mais fundo do que um prédio de 27 andares. É isso que os freedivers enfrentam. Os mergulhadores passam por um extenso treinamento para aumentar sua capacidade pulmonar e relaxar o corpo, permitindo que suportem a enorme pressão nas profundezas. Eles aprendem técnicas de controle da frequência cardíaca e economia de oxigênio, o que os ajuda a explorar mundos subaquáticos que estão escondidos da maioria de nós. O que motiva esses aventureiros a mergulhar a tais profundidades? É a emoção da exploração, ou talvez o desejo de superar seus próprios limites? Você sabia que o alho pode espantar potenciais amantes? Na Inglaterra vitoriana, as pessoas acreditavam que certos alimentos podiam influenciar muito a atração romântica. O alho, com seu cheiro forte, era visto como um grande obstáculo ao amor. Essa ideia não era apenas uma moda. As pessoas realmente evitavam o alho ao tentar conquistar alguém. Curiosamente, essa crença não desapareceu completamente. Hoje, muitos ainda acreditam que pratos com sabores intensos, como tacos com cebola, podem estragar uma noite romântica. Imagine que você está planejando um jantar aconchegante e de repente descobre que sua escolha de comida pode impactar suas chances românticas. Acredite ou não nessas superstições culinárias sobre o amor, é surpreendente como a comida continua a desempenhar um papel em nossas vidas pessoais, trazendo alegria e um pouco de drama em momentos especiais. Acredite ou não, mas os micro-organismos influenciam seu peso. Você sabia que se congelássemos um corpo humano, cerca de 10% do seu peso total seria composto por minúsculos micro-organismos? Esses pequenos seres incluem bactérias, fungos e vírus que vivem na sua pele e até mesmo no seu intestino. Embora muitas vezes nos consideremos apenas humanos, nossos corpos são lar para trilhões desses micro-organismos, o que os torna uma parte enorme da nossa composição biológica. Muitos desses micróbios desempenham papéis importantes na manutenção da nossa saúde, ajudam na digestão e até contribuem para a luta do nosso sistema imunológico contra doenças. O equilíbrio entre as boas e as más bactérias é vital para o nosso bem-estar. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que os humanos são feitos apenas de carne e sangue, lembre-se de que também somos um ecossistema microscópico. Impressionante, não é? É surpreendente quantos do nosso peso estão relacionados a esses companheiros invisíveis que compartilham a vida conosco. O que isso significa para a nossa percepção de nossos próprios corpos?